estou aqui com o Caribe Santoshi, seu papo no par, não é no parque, não, hoje é na rede, viu? É papo na rede, viu, Gente, Caribe? seria no pau, no Na- parque. mas hoje está na rede que é a folga É, dele, ó. eu A estou no folga, final da minha semana de muito trabalho, ainda bem, né? né? Lembrando que o Caribe Santoshi, ele é escritor, ele é filósofo, ele é compositor, tá? Então, assim, Escultor. escultor, ele é multimídia. Essas obras de arte aqui é dele, ó, do Jesus, da Maria, né? Que é a mãe de Cristo, né? Eu, Então, na verdade, assim, essa é a representação de Maria Madalena, isto, que isto. era a esposa de Cristo, É a Maria Madalena, não é a mãe de Cristo, não, tá? viu? Que era a esposa dele, né? E hoje a gente vai abordar um assunto, ô Caribe. Eu vou até colocar aqui tipo uma enquete, porque o Caribe Santoshi é o mesmo Carlos Ribeiro. Você, você acha, eu estou até escrevendo aqui, viu, Caribe, que Jesus usava a cannabis, que é a mesma maconha, cannabis? Vou pôr isso aqui. Vou pôr isso aqui eu não estou fazendo, né? Porque você tem relato, até a gente fez um vídeo sobre esse relato, e você tem esse conhecimento que você vai escrever de novo sobre a vida de Cristo. Você escreveu sobre a vida de Buda, né? Tem um livro aí, A Vida de Buda, logo, logo vai estar entrando nas prateleiras aí. A gente está tentando fazer uma um lançamento junto com as editoras, que as editoras aqui no Brasil tá terrível, né? A gente tem que pagar para lançar os livros, né? E como ele é escritor. Seja bem-vindo, Geraldo, Francisco, Bruninha. Vamos entrando que a gente vai estar com um assunto aí bem fervendo, que nós vamos falar aqui com o Caribe Santos. Você acha, ô Caribe, que Jesus usava cannabis pela pesquisa sua? Veja, Que é a mesma maconha, gente. Eu eu quero que não vocês seria respondem. uma pessoa responsável se dissesse eu tenho certeza disto. Eu não tenho, eu não vivi na época dele e muito menos fui um dos discípulos dele. Não, eu digo Não, pelos relatos. ok. Agora, pelos relatos que têm grande credibilidade, Vamos porque foram chegando, gente. escritos por pessoas respeitáveis da época dele, ele usava a cannabis sativa, que antes não era chamada de maconha, mas é a A mesma maconha. É cannabis, a cannabis sativa, é né? maconha. Com outras ervas E outras aromatizadas. ervas, que também isso fazia com que ele entrasse num êxtase, que acontece até hoje com os chamados maconheiros. Não estou falando mal de ninguém, estou apenas dizendo que esses registros existem de fato desde a época de Jesus. Não fui eu que inventei nada disso. Está em Hebreus, está em É, Gênesis, tá. né? É. Então tem muitos, está em Êxodo sobre a cannabis, né? Sim. É. De ervas aromatizadas. Quem lê a Bíblia ou quem se diz ser cristão e lê a Bíblia, que nós não somos cristãos, né? Mas como o Caribe é um escritor, ele conhece muito sobre a vida de Cristo, desde a época da Índia. Gente, eu já fui, quando jovem, um cristão. Eu sempre achei que Jesus, quando era jovem, eu estou dizendo que quando eu era jovem, que ele era realmente o Filho de Deus. Até que quando meu intelecto amadureceu com a experiência, muita leitura, muita meditação, eu descobri que isso era simbólico. Só um Todo minuto ser. que você vai falar, eu vou compartilhar aqui, Hum, porque trava. Eu vou compartilhar não, no tudo bem. WhatsApp. Eu peço vocês que compartilhem também, tá?
Aí, voltando, gente, eu tô voltando, caiu. Aí eu peço a vocês, Aires, seja bem-vindo. A gente tá falando sobre a vida de Cristo e o Caribe Santoshi, que é um escritor, filósofo, ele está abordando. Você acha que Jesus usava cannabis desde a época da Índia? Sim, eu acho, e existem assim registros históricos da própria época de Jesus em que esses fatos são narrados. Agora, Francisca, seja bem-vinda, pode veja, falar. na época a maconha era algo natural, como é hoje até hoje. Até hoje ninguém é preso porque fumou maconha. Mas se usar aí, Sim, né, mas pra aí ficar... viciou, aí a cabeça fica muito transformada por imagens subjetivas da mente profunda de cada ser, e cada um tem suas visões e seus delírios. Então Jesus passou por isso muitas vezes na vida, e não estou falando mal de Jesus, nem falando bem e nem irresponsavelmente. Existem esses documentos aos quais estou me referindo. É lógico que isso foi tirado pela Igreja Católica e outras crenças religiosas, como Espiritismo e coisa e tal. Mas esses documentos ainda existem, que dizem que ele utilizava certas ervas, entre elas a cannabis sativa, que é a maconha. Você acha que esse aprendizado de Cristo, porque ele viveu muito ali pro lado da Índia, né? Não, veja, ele As visitou, ervas aromatizadas. ele visitou a Índia durante a sua juventude ainda, né? Ele ainda não era o Jesus, o Messias, ele visitou a Índia, conheceu a história do Buda, achou uma história fantástica e trouxe informações da Índia para a Judéia, que é a época que ele era chamado de um judeu, como todos os que nasceram na Judéia, certo? Então, ali ele fez uma adaptação do que ele viu na vida de Buda e tentou transliterar para a visão especificamente judaica, né, que vem das tradições Luiz de Fernando, Moisés, seja bem-vindo. né, e aplicar aqueles conhecimentos adaptados à visão mosaica ou bíblica, né, antes do advento do Evangelho de Jesus Cristo. Então tem toda essa miscelânea. Não estou dizendo que ele roubou, que ele fez de conta, que ele mentiu. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que ele, com o seu próprio entendimento, disse isso para si mesmo. Isso é importante, isso é sério, isso só pode ser dessa forma, como está narrado desde a vida do Buda e coisas dessa natureza. E veio E trouxe esse conhecimento cultural das ervas aromatizadas, isso, né? as ervas, por isso fala da cannabis, que o povo acha horror, mas era ervas como mirra, canela. Sim, veja, os incensos que eram usados e são usados ainda pela igreja até certo ponto, eles levam as pessoas a um nível de quase êxtase. É praticamente êxtase, né? Aromatizada. As ervas aromatizadas faladas na Bíblia poderia ser isso. Então vejam, eu não estou falando mal, estou dizendo que isso era normal e ainda é até hoje. Quantas pessoas que entram em overdose e fica muito loucão, muito noiado. Fala assim, eu vi o mestre, eu vi Deus, cara, mas é um barato, e coisas dessa natureza. Maria da Luz, seja bem-vinda. Se eles veem de fato, porque a maconha abre certos níveis de percepção subjetiva da mente, eu não posso comprovar que é verdade, mas não posso dizer que é mentira também. Se você olhar um fato, quem tá meio noiado ele vai fazer milagre, ele vai ver. Ele vai não acreditar. Estamos falando que ele fez milagre dessa forma, mas quem estava ali com ele, que era de costume cultural,
usar ervas aromatizadas, e tem registro disso em Êxodo, em Gênesis, poderia ser que ele também via coisa, né? Pode ser, para mim é muito provável que sim, porque ele veio daí. Primeiro, antes de começar a chamada peregrinação espiritual que ele fez na Judéia, né? Ele esteve na Índia, ele participou ativamente daqueles José Alves, movimentos seja espirituais bem-vindos. indianos em torno da importância de Buda, por exemplo, e de outros avatares, e incorporou aquele conhecimento em si, que ele sabia que o povo aqui do Ocidente, principalmente os judeus, não conheciam, sabe, aquela modalidade de pensar e existir. Existia o ensinamento mosaico de Moisés, né, dos judeus, mas ele trouxe uma visão espiritualista mais ampla e muito mais interessante, inclusive, do que a de Moisés, que era o toma lá da cá. E como ele viajava muito e viajou muito para a Índia, né? Até o conhecimento, o Sermão da Montanha que ele trouxe, que é budista, ele trazia cultura. A cultura de cada lugar tem uma comida boa. O caso da Índia, por exemplo, até hoje se cultiva várias ervas maravilhosas que a gente desconhece, né? São bons em temperos, hoje é chamado como tempero, é o mês que ervas aromáticas. E Cristo, naquela época, em festa, inclusive a festa da Páscoa, tinha o mercado ali na porta das igrejas, então ele com certeza trazia essas ervas, levava, tinha um conhecimento cultural muito bom, porque ele era um viajante, né? Ele foi durante um certo tempo, né? Ele viveu, foi até a Índia, e isso está escrito pela história, não sou eu que estou inventando. Mas quando ele começou a sua pregação, sendo ele o representante e dizendo, eu sou o filho de Deus, ele não estava dizendo que você não é. Ele estava dizendo que ele sabia ser. E que você precisava saber disso também. Porque existe um ser cósmico que é a vida no universo como um todo e não simplesmente em nosso planetinha. Certo? Então ele disse isso e todo mundo achava que era só ele que era filho de Deus. Mas ele estava falando um conceito que coloca qualquer ouvinte também naquela mesma frequência e que tem a origem que ele mesmo teve. Seja bem-vindo. Pois é, ele sendo filho de Deus, que a pessoa pensa, ele sendo filho de Deus, ele não ia usar umas ervas aromatizadas, ele comia e bebia como ser humano, e era um ser humano, né? Sim, era um ser humano. humano. Sim, a questão dos milagres, por exemplo, tem muita coisa meio delirante. Não seria essas ervas, uma cannabis ali misturada, é muito louco? Provável que sim, porque na época não havia, isso era para ajudar a pessoa a entrar num êxtase chamado êxtase espiritual. Ela tinha visões profundas, sensíveis, interessantes, que no seu estado natural, sem a erva, ele não enxerga, ele não vê e nem pensa naquilo. Que é o caso do inconsciente, isso, né? É o inconsciente revelando... E o superconsciente se comunicando. Subjetivos da nossa própria espécie. Tudo isso está registrado... Da memória e da cabeça. Em todo o ser humano. Só que com certas drogas, a mente atual tem condições de despertar os seus registros genéticos. E aí viram memórias atualizadas na mente, né, de quem está usando. E na hora de quem está usando um êxtase, uma droga que deixa a pessoa em êxtase, como a cannabis, como a mirra, tem uma receita lá. Cocaína, né? Até uma série mas no caso ali de Cristo fala muito da cannabis, né? Em Êxodo, em Gênesis, fala muito da cannabis, de uma outra língua, sim, mas está lá cannabis, é a maconha mesmo. Sativa, que é a maconha. Então Cristo aí, usou. Os incensos das igrejas eram
de cannabis. Queimava-se aqueles Ficava incensos todo mundo e as doidão. pessoas cheiravam e é como se Entrava você em estivesse êxtase. fumando maconha. É, ficava todo Desculpem, mundo eu doido. não estou criticando nem É, nem falando eu, mal, mas por ficava favor. noiado, ficava, É, gente. a pessoa, ela entra numa espécie de vida subjetiva, ela está num mundo meio que de sonho, de fantasia. Ela vê coisas que naturalmente não vê sem aquele estímulo, né, da droga. É, porque estimula o inconsciente Isso, com o exatamente. superconsciente. É, Aí você imagina uma igreja ou uma reunião de Cristo com seus discípulos, todos eles noiados, agora, todos eles vendo coisa. isso, né, nós já vimos acontecer agora na nossa época, né? Passou a A onda da maioria, maconha, mas mas tem. há 20, 30 anos atrás houve um surto imenso de maconheiros no planeta. Ainda A tem. juventude. Não, mas foi um surto. Depois É o que ficou. mais Não, tem. tem. Mas hoje em dia não é conhecido. Não, não, isso não é levado tão a sério quanto foi na época. É, Em cada esquina tinha um cara. mas a, Brother, é o seguinte, meu irmão. Eu aí tô é um vendo uns drogado, lances é. muito malucos. Eu queria falar com você esse assunto. Eu já vi isso 1000 vezes. Pois é, mas só que na época de Cristo, se você ler a Bíblia, lá está sobre falando de ervas aromatizadas, Aromáticas, né? é. Que hoje, no nosso mundo atual, a cannabis, ela é considerada como droga. Ela é Uhum, usada na medicina, mas é considerada como droga uhum. e é proibida por lei. Só quem pode é traficar e atualmente o nosso desgoverno traficou pelo avião da FAB, né? Pô, mas aí é É, oficial, o cara oficial não pode pode. falar nada. Ele não foi preso por isso, Não, e né? veja bem, não é para o nosso glorioso exército, então está tudo certo. Se Ô, fosse gente, Cristo, eles prenderiam Cristo. prenderia não, porque na época dele isso não era Não, crime. se fosse Se hoje, fosse Cristo hoje, sim. no avião da Aí FAB ele estava preso levando e falando, maconha meu ia ficar brother, foi pronto. Deus que me falou, meu irmão, você está errado, bicho. É, ia falar E desse mesmo jeito. assim eu iria ser preso, cara. Só Imagina. podia ser bolsonarista que pode, com o Só avião da FAB e bolsonarista tudo. pode, que é O idiota. resto não pode, não, o resto não pode, Né? né? Porque Aham. assim, hoje a maconha é vista como droga é uma droga pelo lado medicinal e É, ela é usada para mas um ela usuário, é né? É alucinógena. alucinógena, como Eu vou várias ervas explicar, eu aromatizadas que Cristo usava também. não estou de maneira alguma menosprezando a inteligência de quem nos ouve. Estou apenas querendo deixar claro, né? A mente humana, ela é unificada geneticamente. Nós somos o Adão e a Eva até hoje, multiplicado aos milhões, aos bilhões, inclusive, aos bilhões, né? Mas somos a essência da vida humana. Cada um de nós passou por tudo isso e tem registros em si mesmo. Cada qual de nós. Então, por isso, quando um meditador aprofunda a sua atenção sobre si mesmo e procura entender o que é aquilo e quem é aquilo e de onde vem aquilo que está operando, que ele está fazendo parte dessa mesma operação, né? E por que você vê coisas que você nunca viu, mas que sabem que elas são verdadeiras, porque ouviu dizer por terceiros ou leu em alguma coisa que também tem registro de ter passado por aquilo. É que nós temos a mesma natureza. Então, simbolicamente, Adão e Eva, o primeiro homem, Homo sapiens, eu estou falando Homo sapiens, e a primeira mulher Homo sapiens, né, foram, pela Bíblia, Adão e Eva. É. E a gente, Certo? pelo jeito,
né? Esse é viadão. Aí vem a terceiro sexo, aí você está desrespeitando a irmandade. Aí, assim, eu falo viadão, ou Adão e Eva, é porque a gente veio disso aí, não é aquela historinha do barro, soprou, né? Porque a vida, aí vem o esquema da vida autofágica e tudo, que nós não vamos entrar nisso hoje. Eu quero falar da vida de Cristo na Índia, sobre as ervas aromatizadas, principalmente a cannabis, que é tão taxada como droga. Cristo era maconheiro, ele era um noiado, ele era um cara que puxava um fumo e todo mundo ficava doidão junto dele. Pode ser e pode não ser, né? Eu não sei se existe outra maneira de Hoje a linguagem é noiado, na respirar vibe. ou ingerir Neta, maconha. seja bem-vinda. Não sei se tem jeito de fazer chá da folha de maconha. Não, é Eu não cigarro, entendo é porque disso. você nunca fumou, né? Mas, eu veja, também não, mas eu sei que se eu... foi assim, então Jesus fumou maconha, porque isso está nos registros históricos. Tá no registro, ervas aromatizadas. Sabe? Então não estou falando mal, não estou chamando ele de drogado nem de louco. Não. E não estou desrespeitando a época dele, e isto era absolutamente normal. Aí, com o tempo, né, isso ficou sendo uma droga perigosa que fazia a pessoa sair da realidade e entrar no mundo da fantasia e coisas dessa forma. Mas naquela época, esses tais milagres que todo mundo fala que ele fez, e hoje é uma festa, é uma época de Páscoa sobre a ressurreição dele, é outra coisa que as pessoas não entendem. Que naquela época, a maior parte das pessoas da Bíblia fala, ele morreu pelos seus pecados. Porque a política daquela época crucificava qualquer um que fosse contra, né? Veja. E Jesus foi contra toda aquela política, além da... Eu lembro de um versículo na época da festa de Páscoa, que ele chegava ali, tinha uns mercadantes, você imagina Jesus derrubando o mercadinho de frente à igreja, né? Porque os fariseus não passava de uns mercadantes, os mesmos fariseus mercadores, né? Mercadores, feirante, né? Hoje seriam os feirantes na porta da igrejinha vendendo coisas, e Cristo chegou numa festa de Páscoa lá e derrubou tudo. Olha Cristo esquerdista brigando, porque ele falou, a casa do meu pai, né, tem que ter muitas moradas, porque os pobres não podiam adentrar a igreja, que são os mesmos fariseus, como o Maicebo, um charlatão, o Malafala, que prende os membros da igreja hoje. Você só pode entrar se você é membro ou se você está bem vestido. Então, Cristo, naquela época, não era... ele era visto como um cara contra, né? Eu quero que você fale um pouco sobre esse Cristo crucificado, né? Porque a Páscoa, ela representa essa ressurreição. Esse Cristo crucificado, o que você acha? Veja, tem dois fatores fundamentais. Primeiro, ele estava na época do Império Romano. Em segundo lugar, os judeus tinham sua crença em Moisés. Era o líder espiritual dos judeus até então, era Moisés. Que era um filho de político, né? Não, isso aí, vou dizer, época. Porque senão vou ter que me estender demais, até isso aí demora muito. Vamos falar então, o que da ressurreição de Cristo, por que ele foi crucificado? Você me fez outra pergunta. Isso. Tá, então vai lá. Não, vamos voltar, porque você está pulando assim, escala muito longe uma da outra e fica difícil eu sair daqui e pular lá. Então tá. Então vamos voltar lá. Jesus, ele visitou a Índia, conheceu a história do Senhor Buda, que era um avatar, isso na Índia. E depois ele voltou para a Judéia e fez uma adaptação do que ele ouviu sobre o Buda, sabe, aos preceitos da Bíblia que ainda não existiam por escrito, sabe, porque o livro depois ele foi sendo escrito à medida
que os judeus conseguiram se tornar uma nação reconhecida e aceita no mundo antigo como normal e tal, e não uma aberração, né? E aí eles codificaram todo esse conhecimento que vinha da sua própria história ao longo de certo tempo. Não tem nenhum registro de tal época, tal, o povo judeu e tal, etc. Eu não sei citar quando é que isso surgiu de fato. Mas Jesus fazia parte do povo judeu, ele era um judeu, mas os judeus mesmos até hoje não aceitam o cristianismo, porque ele trouxe uma cultura e um ensinamento espiritual de que todos os seres são iguais e têm os mesmos direitos. E o judeu achava-se o povo escolhido de Deus. Eles O eram resto massa. estavam perdidos. Então, desculpe a franqueza, não estou falando mal que hoje em dia isso já não acontece, mas aconteceram seguidas vezes. Acontece, não acontece, porque Sim, se você lê a Bíblia feita, traduzida, e as originais sumiu, e todas fala da ressurreição de Cristo, né? Mas eles crucificaram e fala que Cristo morreu pelos nossos pecados. Como Cristo morreu Eu vou pelos nossos explicar pecados? como. Eu vou dizer, Tá. eu não tenho como provar, porque eu não estava lá fisicamente. Deixa eu terminar a pergunta. Tá. Como Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo que a política daquela época pregava qualquer um na cruz, inclusive os 2 ladrões que estavam com ele. Veja, a pedido dos judeus, o governo romano botou Jesus na cruz, amarrou ele lá, sabe? Dizem que bateram pregos nas mãos deles. Eu não acredito, mas eu sei que eles amarravam a pessoa pelo punho e pelas pernas à cruz. Certo? E o drogaram lá, para que ele aparentemente tivesse morrido, e tiraram ele de lá e depois ele ressuscitou em outro lugar, porque ele foi embora. Os romanos sabiam, olha, nós não vamos matar esse rapaz porque ele está falando de um Deus, né? E que entrou em conflito com a tradução judaica do momento. E com a política também daquelas igrejinhas. Exato, mas isso aí é uma opinião particular dele. Ele pode falar ou não falar como qualquer outra pessoa fala até hoje. Então você acha que esse governo romano deu uma erva aromatizada para ele ficou lá deitadinho com um monte de lençóis. Apagou. Né? Ele estava lá inconsciente. Com certeza é overdose, né? Pelos punhos e não pregado com pregos na cruz. Ele estava amarrado pelos punhos e pelas pernas à cruz. Mas alguns registros mostram o corpo que pode ter sido trocado também, né? Veja. A gente nunca sabe, gente. Você tá igual aquele personagem lá do Chicanismo que tem que falar, cadê a prova? Não, gente, olha. Tinha uma câmera, tinha um Wi-Fi. Jesus não cometeu nenhum pecado contra Roma para ser desgraçadamente maltratado e como crucificado ele foi, na cruz, né? Da forma que ali todos, ele não... Peraí, é isso que eu quero pôr. Muitos cristãos acham que ele foi preso na cruz por causa dos pecados, para salvar os pecados. Olha essa história. Sendo que todos e qualquer um que colocasse ao oposto daquela política era preso na cruz. Inclusive Jesus. Tanto que tinha várias pessoas lá do lado dele, tinha 2 ladrões. Misturou ele com os 2 ladrões. Os próprios ladrões sabiam que ele era inocente naquele julgamento, né? Que era um julgamento, né? Do povo romano, botar qualquer um na cruz. Então, essa parada dele, ele pode ter sido meio drogado, colocou ele na cruz só para fazer vista? Não é só para fazer vista. Para sair daquele julgamento. Para deixar claro que, olha, nós fizemos a vontade do povo.
Isso é política. O político sempre mentiu e sempre mentirá para a população do mundo inteiro. Sempre foi assim. Porque, do contrário, eles teriam que matar Elias, todos seja aqueles que são bem-vindo. contra ou não têm entendimento suficiente para entender o que o governo faz. Então, tudo é inimigo, então vamos eliminar. Então, Cristo foi preso Veja, na cruz por essa lembre-se, história. eu não vejo pecado, não vejo erro nesse homem. Isso está escrito na Bíblia. Tá mesmo. Mas aí, crucificai-o, crucificai-o. Aí o povo judeu e não o povo romano exigiu a crucificação e, portanto, o ditador da época, o rei da época, eu não sei quem, Herodes, né? Eu sei lá se foi ele, mandou que ele fosse crucificado, mas ele foi amarrado pelos punhos e pelas pernas à cruz, e não com aqueles pregões pregados. É, porque isso é uma questão figurativa que a própria Bíblia coloca, né? Ele foi amarrado pelos punhos e pelas pernas à cruz. É lógico que ele morreria ali se ficasse muitos dias. E uns 3 dias para morrer assim. E, né, fizeram um ferimento no peito dele para dizer assim, não, nós já estamos preparando a morte dele em sofrimento. Porque na Bíblia e nos filmes, né, tem um monte de ferimento, né? Mas de repente ele sumiu da Ressurge, cruz. né? Ele sumiu. Não, botou ele lá tantos dias, né? 3 dias. Dizem que ele ficou 3 dias. A mãe dele colocou vários. A Cleia tá falando aqui pra gente ler a Bíblia, é isso, Cleia? Pois é, você está tratando com um escritor que não só leu a Bíblia, como estudou e pesquisou o fator histórico, né? Ele não só escreve sobre a vida do Buda, que Cristo teve com Buda, e quanto a vida de Buda logo estará em lançamento, né, Karine? Ele não esteve com Buda, ele visitou a Índia e teve conhecimento do ensinamento de Buda. Por exemplo, é um sermão budista. E o Caribe, ele está, logo vai escrevendo a vida de Cristo com a vida de Buda para que vocês entendam. Então, nós estamos falando aqui dessa ressurreição de Cristo, sobre as ervas aromatizadas que Cristo usava, inclusive a cannabis, que mostra aromáticas, falam aromática na Bíblia, né? Mas lá tá, em alguns registros históricos, tá a cannabis, tá? Eu penso que em Êxodo. Hoje em dia, todos sabem que é a maconha. Naquela época a maconha não era considerada nem proibida, como hoje pouco é proibida, porque ainda o governo faz de conta que não sabe e deixa o povo usar. E continuando, quando Cristo foi preso na cruz e foi colocado lá na tumba, né? Que era uma tumba, e Maria foi lá com vários panos aromatizados, passará as feridas que ele apanhou. Jesus, nisso ele com certeza melhorou ali e ressurgiu ali. Depois de um tempo ele voltou. Porque os próprios romanos, você acha que os próprios romanos deixou ele soltar? Sim. Aí fala, olha, aqui você não volta mais. Aí você vai para outro lugar Carmen e vai Lúcia, seja tomar conta de sua vida. Então a ressurreição de Cristo é isso. Ele não morreu de fato. Quando um romano leva um tufo de remédio e enfia na boca do Deixou Cristo, a mãe dele entrar para cuidar dele. Não, estou dizendo quando ele estava crucificado ainda. Tá. E botou na boca dele. Isso está escrito, isso faz parte da Bíblia. Ele sugou uma espécie de remédio que deixava ele inconsciente. Tá. E nessa hora foi visto como morto. Aí ele apagou. Desfaleceu na cruz. E aí veio a ordem, tirem-no. Ele estava amarrado pelos braços e pelas pernas à cruz. E não pregado com pregões, aquela coisa toda. Como se fazia com qualquer um que se colocasse oposto. Um criminoso para Roma. Foram os judeus que se sentiram ofendidos com o ensinamento de Jesus, porque ele estava
em contraste com o ensinamento dos judeus. Inclusive, quando na festa de Páscoa, que ele chegou ali na festa de Páscoa, que era a sinagoga onde os judeuzinhos, né? Que eram os mesmos fariseus de hoje, Sim. tá, viu, gente? Esses fariseus são os mesmos judeus de hoje, que estavam lá, não deixava ele pregar ali, fora da igreja, e era contra ele. Ele foi contra o mercado, o mercadinho que tinha lá, porque só tinha vendilhões. E ele chegou e foi limpando os mercados, porque a festa de Páscoa só virava para vender e os fariseus cobrar a entrada, como se cobram hoje as igrejas, que nenhum membro dentro da igreja, ele tem que dar o dízimo, tem que dar a oferta. Hoje até terreno no céu, Malafala vende. Deixa eu dizer a vocês, assim, dízimo significa 10% 10 do que você ganha. É o mês que os fariseus cobravam nas sinagogas. 10%. Se você ganha 1.000, você fica com 900 e dá 100. Você imagina a dinheirama que tem um mais sebo na vida, um Malafala, Então, vejam, aquele dízimo Valdomiro é que chama de 10%. Deus, vendendo terreno no céu. Né? Hoje eles estão bem piores. Então, todas as religiões que hoje ainda sobrevivem... Vera Leão, seja bem-vinda. Mantém essa simbologia de que Jesus é o Salvador e que o Buda, não sei o que, o Senhor Buda e tal, mas eles arrecadam a sobrevivência dos seus mestres ensinadores. Portanto, é 10% para cá, 10% dali, 10% de lá, e tal. E eles viram uma potência econômica imensa. Sem trabalhar. Já era. As sinagogas eram os mesmos templos de hoje. Só que era Javé, Jeová, ainda não era com Jesus na Santa Trindade. Jesus foi colocado depois como pelos judeus. E você acha que foi pelos judeus? Mas é óbvio, pelo ele povo dele, pelo povo dele. Eu não estou falando mal de judeu, eu não sou nazista não, gente. Eu estou dizendo a vocês que isso é a história. Eu li, eu compreendi. Você pesquisou, eu sou um escritor, você escreve. eu sou uma pessoa que leu milhares de livros. Eu não sou um estúpido que está inventando balela, não. Eu não tenho tudo decorado na minha memória. Mas você tem escrito tanto a vida de Cristo quanto a vida que logo estará lançada. Isso logo depende de circunstâncias que não estão sob meu controle. Principalmente eu tenho 42 obras para publicar. Da filosofia oriental e ocidental. Onde hoje nós buscamos parcerias com as editoras. Então, não é rico, viu, gente, de dinheiro. Eu corri atrás de dinheiro porque se eu como, se eu me visto e se eu moro... eu sou rico. Tá, mas pode dar o TikTok aqui, porque a gente precisa da sobrevivência, viu? Bom, isso aí é por sua conta. Porque ele é escritor, ele é filósofo, ele é compositor, ele é autor dessas obras aí, ó. Quem precisar de obras de arte, essa é a Maria Madalena. E esse é o Jesus, tá? Vocês estão tratando com artista e escritor. Pessoas às quais eu respeito e admiro. Não estou falando mal tanto deles. que ele pintou, pintou, tá? Eu estou dizendo que há uma manipulação por espertalhões para ganhar rios de dinheiro mentindo sobre milagres que nunca existiram, né? Mas tem as tendas dos milagres, entre aspas, até hoje. Até hoje tem. Essas igrejas de hoje... Isso, a hipnose. Eu sou hipnólogo. Se você tivesse que ficar sem precisar nenhum tipo de ervas aromatizadas, viu, gente? Porque Cristo usava. Eu levo uma pessoa a outras vidas. A quantas vidas? Depende do tempo, né, de hipnose. Faço ela se recordar de uma por uma. Sabe, já fiz isso várias vezes. Você acha que Cristo, ele é visto um pouco como médium? Ele tinha esse dom, esse truque da hipnose? Ele não era médium, ele era um homem muito inteligente que conheceu a história do povo judeu
E, ao mesmo tempo, ele visitou a Índia. Isso está escrito, está nos registros. E conheceu o budismo. E ele falou, olha, se eu unir essas duas coisas, eu vou universalizar a ideia de Deus. Porque Deus não é judeu. Certo? Deus é um todo, Deus não é uma pessoa. Ele não vai falar, olha, Carlos, eu estou te ouvindo aí e você falou uma bobagem, agora você vai para o inferno. Só idiota pensa numa bobagem dessa. Deus é esse conjunto dessa mentalidade, dessa energia. Deus é a vida em toda a sua infinitude, no universo inteiro. Inteiro. Tudo o que é vivo é a essência de Deus naquele corpo. É simples de entender Deus como um ser espiritual. E um ser espiritual, ele não é só um corpinho num lugarzinho. Ele é todos os seres. E existe um problema mental, porque a máquina biológica é muito primitiva para conter um conceito absoluto. Então, cada pessoa cria uma interpretação do que ele acha que é Deus, do que ele acha que é verdade, que ele acha que é não sei o quê, porque a mente é pequena, a cultura é pequena, e é muito difícil uma pessoa chegar a visualizar o todo, sabe, de uma forma abrangente e harmônica. Porque ele não conhece o todo. Mas o todo, ele está contido na parte. Se não existe a parte, não existe o todo. O outro aqui está achando que você tem que provar as regressões e tudo. A questão... Esquece. Moço, se você existir de fato, se isso aí for verdadeiro, sabe, eu não posso fazer isso por meio do celular. Do celular. Poderia, se você quiser uma regressão com você, ele atende uma regressão eu atendo, presencial, aonde você quiser. Aí você pode provar. 2, 10, 20 mil anos atrás, até 1 milhão de anos atrás, quando você era um... Ele foi o primeiro regressista dentro de uma faculdade aqui. Então, ele trabalhou com regressão. Eu não falo por falar, não. Ele não precisa falar. Estudos sérios, profundos, corretos, sensatos, intelectivamente sustentáveis, sabe? Li de tudo que você pensar que existe de conhecimento. Eu conheço todo o conhecimento da humanidade, é lógico. Eu não sou especialista, né, em fazer bombas atômicas, sabe? Essa coisa que a nossa sociedade hoje admira, esse poder de domínio sobre os outros povos. Isso é mediocridade. E ele não tem interesse, assim. Ele poderia até fazer uma regressão em massa, como Cristo fazia. É isso que você está perguntando? Eu poderia, sem que as pessoas ali soubessem, numa palestra, por exemplo, fazer certo gestual enquanto eu conversava, e iria influenciando subjetivamente a mente de todos e botar todo mundo para dormir. Sabe? Isso é possível de ser feito. Ele falou, dá o lugar e o horário. Esse é um trabalho que a gente, através de Pix, a gente faz uma consulta com você online. Aí, se você tiver interesse, através de um Pix a gente faz. Se você for aqui da Grande Goiânia, a gente atende presencial, viu? Agora, se for em outro lugar, não atendemos aqui em casa. Não é possível, né? Eu não nem sou Deus, escritório. nem Ele já atendeu. Não, eu estou falando assim, é um serviço. Se você interessar, você pode dar um ok, falar, olha, eu quero o trabalho de regressão, quero fazer. E a gente vai dizer também qual é o preço, tá bom? E tem despesa em casos de for fora de Goiânia, a gente vai ao local, tá bom? Se você se interessar. Agora, voltando ao Cristo hipnólogo. É hipnólogo, né? É hipnólogo, mas veja, eu não digo que ele estava hipnotizando as pessoas, ele estava encantando com uma filosofia que o povo judeu da sua época, do qual ele participava, porque Jesus era judeu, não conhecia a visão oriental do que é
o Deus, do que é amor universal. Então ele veio representando também aquele conhecimento da Índia para o povo judeu e romano, que não conhecia aquela filosofia multimilenar da Índia. Então esse aspecto é histórico. Qualquer um que leu a história da humanidade sabe que foi isso que aconteceu. Então não estou dizendo que Jesus mentiu, que ele roubou. Não ele tinha um conhecimento que ele trazia da Índia e isso encantava os outros. E quando se encanta alguém, é praticamente uma hipnose. É como se fosse assim, um poder divino, porque a pessoa estende a mão. Gente, eu vou falar porque eu sei. Se eu fizer certo gestual sobre certas pessoas que eu sei que são sensitivas e falo, dorme, ela dorme na hora. Que é a questão da hipnose, sim, gente. Então, não entenda errado. Isso não é mágica. Isso é hipnose. Hipnose. Entendam, eu não estou falando mal de ninguém e essas pessoas sequer sabiam e não chamavam isso de hipnose. Mas eu pratico e comecei a praticar hipnose aos 23 anos de idade. Com membros da minha família, com vizinhos. Eu sei como levar a mente. E você fez um grupo de regressão dentro de uma faculdade. Dentro de faculdade, já fiz pregações, já fiz ensinamentos, uma série de coisas. Lembrando vocês que interessar de palestra, Caribe Santoche atende, tá? Pode falar com a gente aí no direct, pode mandar mensagem, falar, eu tenho interesse no trabalho, a gente faz, viu? Aí voltando o Cristo hipnólogo, vamos falar isso, que a nossa linguagem é essa hoje. Eu vou dizer assim, eu não estou desrespeitando a crença de ninguém. Então Jesus fez o que é dito que ele fez. Eu concordo com isso e não estou mentindo. Se ele disse, Lázaro, levanta e anda, todo mundo dizia, Lázaro está morto. E Lázaro levantou e andou, segundo a Bíblia. Certo? Se ele levantou e andou, ele não estava morto. Pode ter sido algumas ervas, ele estava apagado, desmaiou por algum problema. Né? Ou então ele estava mentindo com Jesus, fez um Ou então ele tinha o costume de tomar uma erva, ficou em overdose. E Jesus falou, bota a erva nele lá e sobe ele. Falou para ele levantar e ele levantou. Porque tem tudo assim, gente. Porque Jesus disse, Lázaro não está morto, ele dorme. E falou para a irmã dele. Está escrito na Bíblia, não fui eu que inventei, não. Ele deve ter dormido de alguma noia, assim, né? Porque a maconha deixa noiado. A mulher que estava chorando, a irmã, chorando pela morte dele, ele falou, Lázaro, levanta-te e anda. E o Lázaro ouviu a voz do mestre, que era o mestre dele. Que era mestre. Aí ele acordou, levantou e andou. Jesus voltou. Se ele estivesse morto, sabe, ele não levantaria, ele não ouviria, não haveria absolutamente nenhum milagre, como não é milagre. Outra coisa, eu sou hipnólogo. Eu já fiz experiências com tudo isso, eu não falo sem experiência, não. Eu sei levar pessoas a vidas passadas, eu já fiz isso demais. Tirar a consciência dela desse momento e levá-la a outras encarnações anteriores. Eu já fiz esse trabalho várias vezes com várias pessoas. Então não fiz sem experiência, não falo sem experiência. E não tem um porquê de você mentir. Sim. Igual Jesus não mentia. Ele encantava pelo conhecimento que ele trazia e trouxe conhecimento da Índia. Jesus com ele também trouxe muitas ervas aromatizadas engarrafadas. Bebe aí que você vai melhorar. Bebe isso aí que você levanta. Levanta até. Porque existe a medicina hoje atual, não levanta os mortos. Aquela medicina alternativa de remédios feito em casa, fala de Maria colocando os lenços aromatizados, o corpo dele com vários lenços. Então, assim,
poderia ter acordado ele daquelas feridas. Eles são bons, tem índios até hoje que fazem coisas muito boas na medicina deles. Então, gente, o outro aqui achando que é pecado a gente falar isso. Pecado é ser ignorante, minha filha. Isso aí é pecado. Você usa sua mente. Meu filho. É o chamado seu gigante favorito. Ele põe a gente para rir de vez em quando com as coisas dele. É porque ele é doido, então. Ele acha que eu sei. Ele é doido. Uma pessoa que se chama de gigante, ela é louca. Não, ela... É uma vaidade. Não, isso aí é o perfil. É o dele. perfil Dele, mostra quem ele é, um idiota. Deixa, mas ele vai querer sua regressão e diz que tentaram fazer com ele. Não tem nada. Fala com a gente que a gente faz para poder voltar você ao estado normal. Você precisa voltar a ser gente. Você tá doido. Tá? Então, assim, é brincadeira do Caio, já que você tá falando coisa aqui. Ele é uma pessoa de grande conhecimento, é escritor, tá sabendo o que fala. E assim, Jesus, sendo ele, vamos dizer, hipnólogo, ele poderia ter feito muitos milagres, porque o milagre ele é visto, não é? É lógico. Você ele tá fez ali. Algo impossível. Que A o pessoa outro estava morta, não podia. E ele fala, levanta-te, e o defunto levantou e viu. Né? É um milagre, sim. Para quem não conhece a sugestionabilidade da própria mente. A pessoa estava desmaiada, provavelmente morreria, e ouviu uma voz de comando, Lázaro, e anda. Entendeu? E ele falou, é o meu mestre. E ele levantou por isso. O seu gigante aí, olha, eu coloquei você para seguir, você manda mensagem para mim aí que eu passo o contato. Live. Gente, eu tive que limpar aqui para poder voltar. Retomando a live, o Caribe, sobre a vida de Cristo, né? Porque a live caiu, ele fechou o aplicativo aqui sem querer. Eu vou ter que fazer um feedback depois, porque é terrível, né? A vida de Cristo. Jesus usou a cannabis e muitas ervas aromatizadas. Sim, isso Vamos está encerrar registrado essa pela live. história. Isso não fui eu que inventei, eu não estou chamando Jesus de maconheiro, não. Na época, isso acontecia para fazer isso era normal, até hoje acontece, mas hoje o chamado medicina, né? Gente, medicina. Proíbe as ervas aromatizadas, como a cannabis, como algumas outras ervas alucinógenas, que era cultura até daquele povo indiano que Jesus foi lá e trouxe para a Judéia, né? Inclusive entre os nossos índios. Nós estamos falando só da Índia, não. Os nossos índios também usam um certo tipo de ervas que são chamadas de drogas. Não é pecado, não é erro, isso não é vício. Né? E não, por que condenar? É um costume, não mata ninguém. Então, assim, ele usou, ele foi crucificado e com certeza dopado ali, depois ressurgido através dessas ervas também, que teve cura. Um soldado romano, colocou na ponta da lança uma estopa embebida num líquido X, sabe, foi para que ele desmaiasse como se tivesse morrido. Aí, a hora que ele engoliu aquilo, ele foi apagado. Ele morreu e tiraram ele da cruz. Aí o chamado ressurreição, aí que a Santa Páscoa comemora. Tiraram ele, ele morreu, pode tirar da cruz. Tiraram ele da cruz e trataram ele, os familiares dele e amigos, né? E levaram ele para outro lugar, e aí ele ressuscitou. Não fala da Maria, a mãe dele, lá com uns montes de lenços umedecidos por ervas aromatizadas, inclusive o azeite, a mirra.
né? Deve ter levado cannabis para poder ele relaxar, porque é uma erva muito usada naquela época para relaxar Então, toda a como parte. o governo romano atendeu a um pedido dos judeus que serviam ao governo romano naquela época, Que eram os mesmos fariseus, viu, gente? representou a vontade do povo judeu, prendendo aquele homem que o próprio rei, eu não sei quem é que eu não lembro do nome, tá? Que condenou Jesus à cruz, à morte, sabe? Ele disse primeiro, eu não vejo pecado nesse homem. Isso está na Bíblia, não, eu não estou inventando, eu li, eu sei que está lá, entendeu? Mas o povo, crucificai-o, crucificai-o, crucificai-o. Aí ele falou, vou dar um jeito de crucificar ele. Que era uma política Isso. Daqueles romanos. Atendeu o interesse do povo romano, que era dominado, os judeus eram dominados por Roma também, e atendeu aquele pedido. E na hora que um soldado enfiou um tufo, como é que chama? Um pouco com a erva lá, tipo aquele negócio que apaga o etanol, deve ser um etanol pôs na bom, boca dele e ao apaga mesmo a pessoa. tempo ele bebeu um pouco cheirou daquele aquilo e líquido, desmaiou. Cheirou e desmaiou. Quando ele desmaiou, ele ficou tão parado mesmo, apagou a mente dele por uns bons instantes. Eles tiraram o corpo dele da cruz e os discípulos dele levaram ele para outro lugar e o trataram das feridas, das chibatadas, dos buracos Inclusive da mão. Inclusive a mãe fala de lenços umedecidos que ela, a Madalena, aí tudo ele levou. ressuscitou. Na verdade, ele não morreu fisicamente, nem moralmente. Ele foi para outro Obrigada, lugar. Desi. Obrigada pela rosa. É a rosa. verdadeira história. Não estou falando Obrigada. mal e não estou dizendo que Jesus mandou mentir. Alguém inventou isso para ficar nem mais... ele, nem os discípulos. para ficar assim, mais miraculoso. Obrigada pela rosa. Primeiro presente ganhado. Obrigado. Falei muito e estou tossindo aqui. Essa ressurreição que é tratada hoje na Páscoa, né? Ela é uma ressurreição que o próprio Romano mandou ele para lá, né? Para ele ser tratado e depois ele ressurgiu, gente. Pôncio Pilatos disse: eu não vejo. Eu lavo as mãos. Eu lavo minhas mãos, pois não vejo pecado nesse homem. Entendeu? Ele disse, Pôncio Pilatos, o que mandou, em nome do pedido do povo judeu, matar que eram os fariseus daquelas sinagogas. Aí ele permitiu aos seus executores lá que não o matassem de verdade, que dessem um jeito de atender os judeus até certo ponto, depois tirar ele da cruz, recuperar o sofrimento que ele teve e deixar ele viver em outro lugar. É tanto que Caio Santos tem o maior respeito por Cristo, ele que pintou e desenhou, tem a Madalena aqui, que é a mulher de Cristo, tá? Ó, quem se interessar em obras de arte tipo essa, pode dar um oi pra gente que a gente faz, né? O Caribe faz, ele é artista plástico, ele é compositor, ele é filósofo, ele é compositor, então ele sabe o que está falando. Ele escreveu A Vida de Buda recentemente, logo vai estar nas grandes editoras, logo vem A Vida de Cristo, né, para que vocês possam ter consciência. São dois ícones da humanidade que são muito importantes. E eu considero dessa mesma forma, não desrespeito em absoluto o que eles ensinaram, porque é verdadeiro e é importante, né? Mas falar que ele é o Deus incorporado... As pessoas veem ele como Deus porque, além da hipnose, que eu digo que é uma hipnose, é a linguagem usada... Gente, eu sou hipnólogo. Então... Eu já fiz centenas de pessoas dormirem e levei elas a vidas passadas e coisas dessa natureza. Eu sei como fazer esses milagres. Então, assim, ele com aquele conhecimento, você tem certeza
que era quase uma hipnose que ele fazia com o povo, porque ele encantava, né? Sim, A hipnose é é praticamente isso. Você, com uma mão, você chama a atenção da pessoa aqui, com a outra você domina a mente dela e ela apaga sem ver, ela não está vendo mais, ela está sob seu comando, sabe? Hipnose é algo inerente à nossa própria espécie, nós sabemos fazer. Sim. Pode ser, pode terminar. Né? Quem realmente quiser fazer, leve isso a sério. Isso. Procure alguns escritos sobre hipnose, procure ver na internet quem faz hipnose, e como faz, e você vai levar a pessoa e nós a fazemos, vidas passadas. Se você se interessar porque também. eu já levei várias e várias vidas, várias e várias pessoas às suas vidas passadas. Obrigada, Dezinho, por pessoa, seguir o anfitrião. Segue isso, a gente. Ela falava para mim, mas eu senti que era eu que estava lá. Sim, é você mesmo em outro corpo, em outra época, na sua história. E ele detinha também essa cultura das ervas aromatizadas, por isso que a gente brinca assim, Jesus usava maconha? Sim, Jesus usava a cannabis, está escrito lá, a cannabis, e vou dizer a mirra, a canela, como ervas aromatizadas, gente. Veja, eu não fumei maconha na minha vida e nem nenhum outro tipo de droga. Então, veja, eu sei que ela é medicinal. Eu não sou débil mental para ficar, cara, eu tô muito doidão, bicho. Você já tem a sua maconha predileta, que é escrever 24 horas. Cultura. Sabe, eu leio e escrevo todos os dias da minha vida. 24 horas, sem parar, sabe, né? Assim, só isso que eu faço. Está terminando mais de 43 São 42, obras já da estou na filosofia oriental. 43ª nesse momento. E aí, a única maconha e noia dele é o conhecimento, né? Veja, se uma pessoa acredita em fantasia, ela está muito doidaça. Né? Falar para você, cara, eu venho de Marte, eu lembro de minha vida em Marte. Só que foi daqui a 2 bilhões de anos atrás. Será que eu sou capaz pode acontecer isso dentro de uma Mas eu regressão, sou capaz? né? Não, senhor. Aqui não tem aquele registro. Só no caso de uma regressão ou de uma hipnose. Aí são coisas muito aprofundadas. Eu precisaria de conversar muito tempo com as mesmas pessoas para que elas aprofundassem essa informação ao nível do entendimento. Quando eu falo assim, vamos terminando a live, que a gente já tem um tempão, a live caiu, travou, né, fechou sozinha, e a gente vai colocar, se esse vídeo tiver pra gente colocar no YouTube, e segue Caribe Santoshi, tá? Segue a gente aí para você estar a par, que a gente vai sempre colocar vídeo aqui nesse perfil, compartilha, curte, segue, não adianta vocês virem para a live aqui não entender sobre o assunto que a gente fala. A gente estava falando da cannabis, soltou um vídeo sobre a cannabis e mostrou em alguns vídeos da Story, eles mostram também sobre isso. Aí o Caribe falou, vamos falar sobre isso, porque a pessoa fala, nossa, Jesus podia ser um maconheiro. Não, ele não era maconheiro, né, o Caribe? Mas ele usava essas ervas aromatizadas. Essas ervas são usadas pela humanidade há milhares, quiçá há milhões de anos. E não era vista como drogas. E não é uma droga. A coisa se torna droga quando a pessoa se vicia. Fica louca todo dia. Aí ela quer, cara, mas é um lance muito maluco. Eu conheço maconheiros da minha própria família. Eu nunca fui maconheiro, mas eu conheço. Eles ficam muito doidos, cara. Hoje estão numa vibe, como disse meu filho. Tá numa longa. Tô numa vibe. Bota que sou horroroso para poder escutar e fica numa vibe louca. Mas Cristo, ele, além dessas ervas, que era uma cultura da Índia que ele trouxe, ervas aromatizadas, e ele ficava ali com os seguidores. Poderia ele, sim, nessa vibe, nessa noia,
com os seguidores e eles ter visto coisa como um milagre, uma coisa assim? Poder pode, mas isso não está escrito e, portanto, eu não vou afirmar que ele fez. Não está pode, escrito, não tem registro. Mas pode, né? Mas poderia ser, sim, poderia. Como diz o personagem lá do Chicanis, ele tem um personagem que quer provar tudo. Prova. Nós não temos como comprovar coisas que aconteceu há 2000 anos, que foi registrado de determinada maneira, e se você disser que foi diferente, você está errado. Porque a história prevalece sobre a opinião de quem quer que seja. Certo. É o que ficou registrado. Então, gente, o que ficou registrado está lá em Êxodo sobre o negócio da cannabis. Tá em Gênesis, né? Então vai lá e lê a Bíblia. Vocês que se diz ler a Bíblia, agora é preciso ler a Bíblia e pesquisar, né, o Cari? Gente, ó, eu li a Você Bíblia. Como escritor, você lê e pesquisa, né? Veja, eu li a Bíblia judaica e li todos os livros sagrados do Oriente que são importantes, do Bhagavad Gita a todos os outros. Então, prestem atenção, eu não sou louco para falar bobagem. E outra, porque você está terminando 43 obras Sim. da filosofia oriental, você tem noção do que você escreve, Sim, né? É óbvio. Então, Cristo, como ele teve ensinamentos budistas, porque o Buda veio antes de Cristo, viu? Para quem não sabe, ele veio 400 anos antes de Cristo. Eu não lembro a data exata, mas é em torno de praticamente isso, né? E ele teve muitos ensinamentos budistas, né? Inclusive 600, mas eu não tenho certeza agora, porque então não vou falar. Porque não, tá nos livros. Escritor não lembra de memória. Não, pelo amor de Deus, gente. Eu li mais de 6 mil livros. E você está escrevendo 43 livros agora. Está centrada em terminar. Só em terminar as obras para lançar. De vários Inclusive, anos, algumas editoras, nós estamos ao dispor aí de parcerias, viu? E quem se interessar em regressão, hipnose, algo, pode falar com a gente aí no direct. E não só nisso, viu? Porque hipnose tal, é um meio de acesso a cada pessoa, a cada mente. E isso significa que é um trabalho muito lento. A cultura é muito rápida e mais imediata. Não é igual o cara entrou aqui e falou assim, me prova, faz a regressão comigo. Como? Regressa. Você acredita? Regressa. Muito engraçado, mas ele leva isso no humor, né? Porque quando você conhece algo, você não fala uma besteira. Desi, muito obrigado, seja bem-vindo. Nós vamos terminar a live agora, que a gente começou cedo, nós vamos voltar, mas segue a gente aí, compartilha nossos vídeos, tá? Tem uma pessoa pedindo para entrar, mas nós não vamos, que a gente já gastou... Gente, nós estamos ainda sem o almoço de hoje. E tem 1 hora que a gente está aqui, a live ainda caiu, porque o TikTok ele nos monetiza assim, deixando a live cair, deixando nosso conteúdo cair. Monetizar, que é bom, nunca monetizou. Então, a gente só recebe presentinho igual recebeu do Desi, né? Recebe só doações também. Se precisar de palestras, se precisarem de regressão ou obra de arte como essa aqui que Caribe fez, tá? É só nos conectar. É assim que a gente ganha a vida, tá? Não é roubando e nem mentindo. Quem faz isso tinha que estar na cadeia ou não ter nascido. E nem matando por isso. A gente só passa conhecimento e conversa com vocês. Obrigado pela presença de vocês e até mais, tá? Nós vamos tentar fazer live aqui ao sábado, mas vocês seguem os vídeos aí que a gente avisa.